Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou 12 novas resoluções, então aguenta aí que a gente já fala mais sobre isso. Bom pessoal, a última resolução publicada pelo CONTRAN havia sido a resolução número 780 de 2019, que inclusive trata das placas no padrão Mercosul. Então aí, nesse meio tempo, veio a medida provisória número 882, que mudava, fazia alterações ali na composição do Conselho Nacional de Trânsito. Como a medida provisória não foi convertida em lei, então voltou à redação original do Código de Trânsito Brasileiro e aí demorou alguns meses até que fosse feita a composição de um novo conselho. Durante esse período, o presidente do CONTRAN, presidente do Conselho Nacional de Trânsito, publicou algumas deliberações. E aí, na data de hoje, dia 24 de junho de 2020, foram publicadas no Diário Oficial da União 12 novas resoluções. Dessas 12, 11 delas tratam de referendar deliberações já publicadas. Somente uma não veio com esse intuito, que é a resolução 789, que faz, na verdade, a consolidação de duas resoluções que tratam do processo de formação e qualificação de condutores, que é a resolução 68/2004 e a resolução 358/2010. Então, foram publicadas na data de hoje, Diário Oficial da União, de 24 de junho de 2020. Se você estiver assistindo esse vídeo em outra data, mas é a data que nós estamos gravando, saiba que é a referência, caso você queira conferir no Diário Oficial da União, a publicação das resoluções 781 até 792. Eu separei alguns itens aqui para mencionar para vocês, tentando deixar o vídeo mais objetivo possível, que é a proposta do canal aqui sempre. Caso você queira ver de maneira mais detalhada as normas, você pode ver tanto no site do Denatran quanto no Diário Oficial da União dessa data que eu mencionei. Ok, pessoal, então a primeira delas aqui que eu trago para vocês é a resolução 782. Ela referenda as deliberações 185, 186 e 187. Essas deliberações, elas foram publicadas ali durante a pandemia, com o objetivo de interromper os prazos ali de processos administrativos, prazo de defesa, recurso, identificação do condutor infrator, ampliou o prazo do tempo máximo ali para poder o candidato concluir o processo de primeira habilitação, que era de 12 meses, passou a ser de 18 meses. Enfim, então, essa deliberação, 185 em especial, ela trazia atendia a demanda nesse cenário de pandemia. Além disso, a resolução 782, ela trouxe algumas poucas novidades ali, como por exemplo, a questão também da suspensão do prazo para comunicação de novo endereço, comunicação de venda e, no caso de veículos novos que não estejam registrados, eles podem circular durante o período da pandemia portando somente a nota fiscal. Era uma informação que não constava de maneira clara na própria deliberação 185, mas o CONTRAN, o Denatran depois, através de ofício, expressou, manifestou o seu entendimento nesse sentido e agora consta de maneira expressa na resolução 782. E também aqueles condutores que possuem cursos especializados que se venceram a partir de 19 de fevereiro desse ano, 2020, eles têm a sua validade estendida, assim como o documento de habilitação, enquanto durar a pandemia. Depois disso é que ficam obrigados aí a renovar o seu curso especializado que esteja vencido, a exemplo do curso de transporte de produtos perigosos, conhecido como MOP, transporte escolar, coletivo, emergência, carga indivisível, enfim. Então, esses cursos aí que estejam vencidos no período, eles ficam prorrogados, assim como o documento de habilitação. Outra resolução publicada foi a 783, que referendou a deliberação 189. Você que trabalha em CFC certamente vai saber do que é que se trata a deliberação 189, que é a possibilidade de, no período da pandemia, os cursos de primeira habilitação, os cursos de formação de condutores possam ser realizados na modalidade de ensino remoto. A deliberação 189 ela foi referendada pela resolução 783. A resolução 788 ela referendou a deliberação 180, que trata do documento do veículo no seu formato eletrônico, o CRLV-E. Trouxe uma inovação interessante, que é o prazo que foi prorrogado. Até então, os órgãos de trânsito teriam até 30 de junho para poder se adequar e oferecer o documento do veículo no formato eletrônico. Esse prazo foi prorrogado para 31 de julho, ok? E aí, a última das resoluções que eu vou mencionar aqui para vocês é a resolução 789, que em cumprimento à previsão constante na resolução 778 de 2019, ele consolidou
o texto das resoluções 168 e 358 de 2010. Detalhe, gente, revogou outras 38 resoluções que tratavam de alguma forma do processo de formação, de qualificação de condutores. O primeiro tópico aqui que eu menciono com vocês é em relação à permissão para dirigir. Esse é um ponto polêmico, a gente vai tratar em vídeo específico aqui no canal, vai ficar disponível para vocês, mas todas essas resoluções, essas 12 resoluções publicadas, elas entram em vigor no dia 1º de julho e, em especial a 789, ela passou a considerar a infração do artigo 162, inciso 1, que é dirigir o veículo sem possuir a habilitação, para o caso do condutor que tenha PPD, uma permissão para dirigir, e que esteja circulando com ela vencida há mais de 30 dias. Ou seja, se passou 30 dias do prazo de vencimento da PPD, a autuação não se dá mais no inciso 5 do artigo 62 por dirigir veículo com habilitação vencida, e sim no artigo 62, inciso 1, por dirigir sem possuir habilitação. É um entendimento CONTRAN. Em vídeo específico a gente fala melhor sobre isso. Além disso, conferiu validade jurídica idêntica aos documentos de habilitação, tanto no seu modelo, seu formato físico, quanto o modelo eletrônico, digital. Também ainda a questão da gradação das categorias. Tinha ocorrido uma modificação pela resolução 685 que deu uma bagunçada ali na gradação das categorias, inclusive revogando o anexo 1 da resolução 68, e aí esse anexo ele foi refeito, né, na resolução 789, inclusive de maneira bem mais detalhada do que aquilo que existia na própria resolução 68, na redação original. Ele traz a base, a referência da resolução 68, mas dá uma detalhada ainda mais em relação às categorias. Tanto é que o ônibus articulado, que era uma discussão, né, se conduzir um veículo, um ônibus articulado, se era categoria D ou se era categoria E, alguns entendiam que se tratava de categoria D, outros defendiam que se tratava de categoria E. O anexo dessa deliberação considera o ônibus articulado um veículo de categoria D, e aquele que tem a categoria maior pode conduzir a menor, com exceção da A, evidentemente que é uma categoria específica ali para os veículos de 2 ou 3 rodas. E ainda uma questão que não era tratada expressamente também em resolução, constava tão somente de um entendimento do próprio DENATRAN, e também não consta no CTB, que é o tempo mínimo para mudar da categoria D para E. A resolução traz de maneira expressa que depois de 1 ano, o condutor que possui habilitação na categoria B, passou 2 anos com a B, tem 21 anos de idade, quer mudar para a categoria D, ele muda. Depois ele quer mudar da D para E, então ele tem que passar 1 ano na categoria D. Isso não constava no texto da lei, não constava em nenhuma resolução, era somente um entendimento do DENATRAN, e agora está expresso no texto da resolução 789. Tem B, passou 2 anos, foi para D, passa 1 ano com a D, vai para E. Se tem B, passou para a categoria C, depois de 1 ano, tem 1 ano de C, vai para D, e aí já pode ir direto de D para E, porque depois de 1 ano de C ele já pode ir para E. A opção de ir para D é só uma escolha dele. Então é o ajuste aí que nós tivemos, ou seja, vem da B para D, 1 ano de D para poder chegar na categoria E. Então essas são algumas das mudanças aqui, né, algumas novidades que nós temos. A partir de 1º de julho, essas resoluções elas entram em vigor. Então de maneira bem objetiva. Se você ficou com alguma dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, deixa aí nos comentários, que a ideia é que nós possamos aprender todo mundo junto. Também, se você quiser dar uma olhada de maneira detalhada no site DENATRAN ou no Diário Oficial da União, você encontra todas essas resoluções na íntegra. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.